Querido irmão, querida irmã, estamos celebrando o quinto domingo do tempo da Páscoa. Continuamos o nosso caminho até a festa de Pentecostes. 50 dias celebrando com alegria a ressurreição de Jesus. Nós temos como palavra de Deus, neste quinto domingo da Páscoa, Atos capítulo 9, versículo 26 a 31, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18 a 24, e João, capítulo 15, versículo 1 a 8. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Minha saudação aos queridos radiovintes da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e da Web Rádio Nossa Mãe de Ibirité, nossas parceiras na evangelização. Se é a primeira vez que você está passando por esse canal, se inscreva, curta, deixe o seu comentário e compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar a palavra de Deus. Na primeira leitura, Atos capítulo 9, versículo 26 a 31, temos o relato da pós-conversão de Paulo. Uma vez que Paulo havia recebido a autorização do Sinédrio para perseguir todos aqueles que eram adeptos do caminho, neste caminho para Damasco, Saulo faz a experiência do Cristo ressuscitado e se converte. Agora nós temos o relato de Barnabé dando o testemunho da conversão de Saulo. Então é muito interessante que no versículo 27 se diz que contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho. O caminho aqui não se trata de um caminho geográfico, mas é um caminho teológico. Caminho foi o primeiro nome que a igreja recebeu. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Portanto, Saulo, ao fazer uma experiência da vida de igreja e da comunidade cristã, por meio da comunidade cristã, ele experimenta o Cristo ressuscitado e muda de vida e muda a sua conduta. Essa experiência paulina deve ser a experiência de todos nós. Ao adentrarmos no caminho, que é a comunidade cristã, cada cristão, cada cristã deveria fazer a experiência de encontrar-se pessoalmente com Cristo ressuscitado, e isso transformaria completamente a sua vida. Depois, queridos irmãos, queridas irmãs, na segunda leitura, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18 a 24, temos a insistência do autor em dizer que nós não devemos amar somente de palavras e de boca, mas com ações e verdades, porque o amor cristão são atitudes concretas. E chama a atenção que no versículo 23 ele diz: Este é o seu mandamento, está no singular, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu. Então, o único mandamento é crer em Jesus e amar-nos como Jesus nos amou. Vale ressaltar que lá no Evangelho de João, Jesus deixou bem claro: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Se o paradigma do amor no Antigo Testamento era amar o próximo como a si mesmo, o paradigma do amor do Novo Testamento é amar a pessoa como Jesus a ama. A ama. E isso está inseparável do crer em Jesus Cristo. Então tem gente que acha que viver a fé é acreditar em Jesus Cristo por meio da liturgia, das orações e das devoções, descuidando do amor ao próximo. Tem outros que acham que basta o amor ao próximo e descuidam da sua vida de fé. Pois é interessante que no versículo 23 o mandamento comporta as duas dimensões: crer em Jesus, manifestar a nossa fé, a nossa devoção, a nossa liturgia em relação a Jesus, Filho de Deus, mas unido ao amor a cada um, a cada pessoa, com a medida do amor de Jesus Cristo por esta pessoa.
Então, é muito interessante isso e muito pertinente. Para João, não há uma dicotomia entre a vida de fé e o amor concreto vivido pelos irmãos. Já no Evangelho de João, nós temos esta imagem bonita de Jesus enquanto videira verdadeira e nós os ramos aos quais o Pai do céu precisa podar a fim de que demos os frutos necessários. Ora, a poda no ramo é uma metáfora para se falar da nossa ascese, da nossa conversão. Uma vez que somos batizados, a cada dia devemos morrer para o pecado e ressurgir com Cristo para uma vida nova de santidade e de amor aos irmãos e irmãs. Sem a poda, sem esta conversão, não há santidade, não há verdadeira vida. Por outro lado, por pelo menos quase que umas 8 vezes, salvo engano, se diz aqui que nós devemos permanecer em Jesus. É o verbo que mais se repete neste texto. Permanecer em mim, permanecerei em vós, permanecer na videira, permanecer em mim, permaneceu em mim dá muito fruto. Quem não permanece é lançado fora. Se permanece em mim, as minhas palavras permanecem em vós. Ou seja, tudo o que quiserdes vos será dado. O verbo se repete pelo menos umas 7, 8 vezes. Por que esta insistência? Ora, na literatura bíblica, quando um verbo se repete em demasia, e aqui no caso o verbo em grego é meno, em grego é sempre o mesmo verbo que se repete, significa que este verbo é a ação principal que o autor está instigando no leitor ouvinte. Muitos estavam abandonando a comunidade cristã por causa das perseguições e a insistência de João a que eles permaneçam na comunidade, permanecendo em Jesus. É uma palavra muito atual porque hoje em dia se tem a ideia de que sou de Cristo, mas não pertenço a comunidade nenhuma, né? Pois esta ideia não é bíblica e tampouco cristã. Para permanecer a Jesus, para permanecer em Jesus, para estar unido a Jesus, é necessário estar numa comunidade que professa a fé no Senhor, pois é nesta comunidade que haveremos de viver a segunda dimensão do amor fraterno, amar o próximo como Jesus o ama. Então, peçamos ao Senhor, nesse quinto domingo do tempo da Páscoa, que nos conceda a graça de entrar verdadeiramente no caminho, encontrar com o ressuscitado, manifestar nossa fé no Filho de Deus, amando o próximo como Jesus o ama, e desta forma permanecer unidos em Cristo Jesus, pois dele haveremos de receber a graça e a bênção para ser verdadeiros discípulos e discípulas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras da evangelização, e a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Continuamos a divulgar a nossa peregrinação para a Terra Santa, prevista para o dia 4 de novembro, dia 4 ao dia 12 de novembro. Maiores informações aqui embaixo, pelo telefone 035 9845 6167, tratar com Kelly Mello. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.